Aquela decisão que talvez mais te assusta, ou aquela decisão que parece ser a mais difícil de tomar no dia a dia, pode ser a decisão que vai te levar para o próximo nível, dentro da tua empresa, dentro do teu pessoal, pode ser a mais transformadora. E quando a gente fala em decisão, é uma cisão. É como se fosse um corte entre o que você não quer mais carregar de hoje em diante, o que você não quer mais fazer de hoje em diante, e a partir dessa cisão você vai para o novo. O novo, ele pode ser algo que já está acontecendo no dia a dia, mas de uma forma melhorada, de uma forma lapidada. Ou às vezes vai ser recalcular a rota, às vezes vai ser fazer algo totalmente diferente. E só você percebe e sente qual que é esse momento na tua vida e no teu empreender. A nossa dose do dia, ela diz bem assim: para manter-se constante, foque no próximo passo e não no caminho todo. É a mesma lógica que a gente segue aqui o Café de Milhões, né? Cada dia tem uma dose pro dia, ok. Se eu ler todas elas num dia só, eu vou sair muito empolgado, muito motivado, só que talvez eu não absorva da mesma forma do que se cada dia eu ler uma dose, outro dia outra dose. E olha só como isso se encaixa com o que a gente está trazendo hoje. Focar no próximo passo é na próxima coisa que eu preciso prestar atenção. É o próximo passo que eu preciso colocar toda a minha energia ali. E no dia a dia, quando a gente fala em resultados, em colher os frutos dos nossos esforços, é assim que acontece também. Então, talvez tenha momentos que você queira fazer uma revolução dentro da tua empresa, dentro da tua rotina. Você está, digamos, num final de semana, numa segunda-feira, ou no início de mês e vem aquilo de agora vai. E aí você está muito energizado, muito empolgado, empolgada para o que vai acontecer. Só que ao longo da semana ou ao longo do mês, talvez essa energia ela vá se diminuindo. E por que isso acontece? Ou ao longo do ano ela vai se diminuindo. Isso acontece porque cada dia nós não estamos na mesma frequência, na mesma energia, mesmo que a gente querer. Então, quando você acorda, se coloca pronto para o dia, se coloca ali disposto, ok, já é melhor do que você fazer isso sem a consciência. Só que a gente realmente todos os dias está ali com a mesma empolgação, com a mesma energia, com o mesmo agir? Não. Só que aí o que a gente faz então? Focar no próximo passo e não no caminho todo é sobre focar no dia de hoje, tratar o nosso negócio como negócio, se comprometer, estar disciplinado. Porque você iniciar algo é muito importante, dar aquele primeiro passo de coragem, mas é a disciplina que vai nos manter no dia a dia. É a disciplina que vai fazer a gente colher os resultados. Então a coragem faz a gente iniciar, mas a disciplina é o que vai levar para a realização dos nossos objetivos. E quando a gente foca no caminho todo, parece muito distante, parece muito grande o que precisa ser feito. E geralmente é grandioso. Só que a gente precisa se preocupar no que vai acontecer de fato ao longo do ano todo, ao longo do mês todo, da semana toda, sendo que a gente não tem controle se até realmente aquilo vai acontecer. Porque no meio do caminho a gente recalcula a rota, no meio do caminho vem ideias melhores e maiores, no meio do caminho vai vindo direcionamento do que fazer. Então, sabendo que às vezes o que você está se preocupando que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, talvez nem aconteça, por que colocar a tua energia nisso? Gente, daqui a uma hora, talvez você tenha uma ideia que ela já está totalmente desalinhada com o que você estava fazendo. Uma coisa é a gente ter um plano de ação, ter uma visão do que vai acontecer. Isso nós precisamos ter também, para que a nossa energia ela vá no lugar certo, a gente canalize a nossa energia no lugar certo. Só que quando nós falamos de preocupações, se preocupar,
Aí a gente vai pensar no que tem domínio no momento. Então, o que é que eu preciso fazer hoje? Qual é o próximo passo que eu preciso dar hoje? Qual é a próxima melhoria que eu preciso fazer na minha empresa hoje? Amanhã eu vou focar numa outra melhoria diferente? Ou continuar fazendo o que eu iniciei hoje? Mas é parar de se preocupar, né? Não se ocupar com algo que não é o momento e você colocar 100% da tua energia no que você tem domínio no hoje. O passado ficou, é página virada, não conseguimos mudar. Nem comportamentos, nem resultados, nem tudo que aconteceu. Ficou no ontem, ficou há 1 segundo atrás. Só que o que acontece agora é isso que a gente tem domínio. E eu te questiono, qual que é o próximo passo que você sente que precisa ser dado dentro da tua empresa para ter mais resultados? Ou que precisa ser dado no teu pessoal, né? Eu sei que tem pessoas assistindo que têm empresa, outras estão a convite aqui assistindo, que não têm a sua própria empresa, mas que querem lapidar, melhorar o pessoal. Qual que é o próximo passo de melhoria então? O ontem já foi. O amanhã não consigo ainda, eu não consigo ainda estar nele. Então no hoje, qual o próximo passo que precisa dar para continuar avançando? Esse é o nosso questionamento do dia, que está na página 40. Muitos objetivos são impedidos de se realizar antes mesmo de começar. Imaginar o caminho todo a ser percorrido pode muitas vezes até assustar. Afinal, quando nós imaginamos em um curto espaço de tempo tudo o que precisa ser feito, todos os desafios que podem acontecer e todas as incertezas que surgem, nossos pensamentos podem paralisar totalmente. O segredo é não focar no caminho todo, mas no primeiro passo que precisa dar. Uma coisa é planejar o que, quando e como acontecerá. Isso sim precisa ser feito. Mas cada coisa em seu momento, vivendo no hoje e fazendo o que precisa ser feito. Visualize o que precisa ser feito para se colocar no próximo degrau e foque nele. Depois no outro e no outro. E assim chegará no seu objetivo. Imagina que para chegar na sua próxima realização que você tem em mente, tenham 10 passos para você chegar nela. Você precisa se preocupar primeiro em tomar a decisão. Fazer aquela cisão de o que fica e o que permanece a partir de agora. Depois você foca no primeiro passo. Mesmo que você tivesse os 10 passos todos desenhados, você tivesse certeza, clareza do que vai acontecer. E a gente não tem essa certeza. A gente tem uma ideia, um plano de ação e ele precisa ser feito. Mas se eu foco no primeiro passo, no primeiro degrau desses 10, eu coloco toda a minha energia nele. Agora imagina que eu ia focar no primeiro, no terceiro, no quinto e no 10º. A minha energia ela tá dissipada. Eu tô fazendo um pouco de cada coisa, mas eu não consigo nem mensurar, porque eu não chego a começar uma etapa e finalizar ela. E a gente precisa ter essa sensação de micro resultados, micro ganhos. É algo que eu sempre trago para as alunas também, de que a gente precisa focar a médio e longo prazo, mas a curto prazo também. Porque o nosso cérebro, ele se contenta com pequenas realizações, com pequenos avanços. E aí, como que eu vou medir, como que eu vou perceber esses pequenos avanços, se eu tô focando apenas no todo? Se eu tô focando apenas naquela meta maior, naquela meta grandiosa? Eu não consigo colocar em micrometas isso no dia a dia. Então, focar apenas no próximo passo que precisa ser dado hoje vai te trazer mais energia para ser executado, vai te trazer essa sensação de micro resultados, estipular micrometas, sabe? E na prática, como que seria isso? Dani, eu quero vender mais.
vender mais é relativo. Ah, nesse mês eu quero vender... Digamos que você quisesse nos próximos meses começar a vender o dobro que você vende hoje. Isso vai acontecer de hoje para amanhã? Não. Mas eu posso, né? Depende do que você fizer. Às vezes fez alguma ação de vendas diferente, enfim. Mas você pode montar um plano em que nessa semana você vai crescer 5% as tuas vendas, 10% as tuas vendas. E assim você vai crescendo. Quero aumentar o número de clientes, o número de seguidores. É da mesma forma. Se você focar no todo, parece muito distante, parece muito grandioso e às vezes é. Só que você precisa colocar a tua energia apenas no próximo passo. Então, como eu vou conquistar 10% a mais de seguidores, de vendas ou de algum resultado que você queira no teu pessoal? É nisso que a gente precisa realmente focar. Então eu te questiono hoje. Eu quero que você saia da nossa dose do dia percebendo uma melhoria, um próximo passo que você precisa dar, que você sente que é o momento. Dani, eu sinto que para chegar no resultado que eu quero, eu preciso colocar isso aqui em prática, isso aqui em ação. Ou eu preciso manter mais a constância em algo que eu já comecei, mas não continuei. O que é esse algo? Coloca no papel. Isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias, tomar decisões o tempo todo. É exatamente por isso que aqui do ladinho da nossa dose do dia sempre tem espaço para você escrever. Sempre tem o espaço do questionamento. Porque apenas você estar motivado, empolgado por algum instante vai te ajudar talvez naquela hora, naquele dia. Só que ao a gente deitar, dormir e acordar, a nossa energia ela já muda. Então, se apenas a gente estiver na motivação mental, talvez não perdure a longo prazo. Agora, se você tomar decisões todos os dias, você coloca no papel e você lembra disso, porque você está fazendo, aí se torna mais fácil você se manter no caminho, você se manter constante. É aquele efeito que eu chamo de efeito ano novo, efeito segunda-feira, em que parece que dá uma renovada e você está mais empolgado para o que vai acontecer, mais empolgada. Só que ao longo do tempo ou das horas do dia isso vai se passando. Então, gente, é um exercício mental que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque hoje o que você está vivendo, o que já está acontecendo, está comum para você. Só que há um mês atrás, há um ano atrás, talvez isso era um grande objetivo, um grande sonho. Hoje está comum. Só que para a gente continuar avançando, prosperando cada vez mais, tendo resultados melhores cada vez mais, que isso vem do empresário, nós precisamos nos desafiar também cada vez mais. E eu não sei como que acontece contigo no teu mental, mas eu, Dani, falando por mim, tá? Parece que se tá tudo muito águas paradas, águas tranquilas, não tem nada de novo, não tem um próximo objetivo. É como se não tivesse aquele mesmo entusiasmo, aquele mesmo brilho no olho. Então eu, Dani, eu me coloco em situações, em projetos que cada vez me desafiam mais. Aqueles que dá assim um frio na barriga, que dá aquele medo quando você vai iniciar e você pensa, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Só que, gente, é tão gostoso quando você vai lá e realiza aquilo. E eu sei que tu tem planos a curto prazo, sonhos a longo prazo, mas é pegar esses sonhos a longo prazo e transformar em plano a curto prazo também, a curto e médio. Porque tem coisas que vão acontecer para ontem, se você se colocar em movimento nisso, tem coisas que vão acontecer na metade do ano, daqui a um ano, daqui a 2, mas só vão acontecer se você se colocar nesse movimento. E quando a gente se coloca, né, nesse desafio de cada vez melhorar mais, prosperar mais, crescer mais, outras pessoas ganham com isso também. Teus próprios clientes ganham. Porque seu produto, seu serviço que ajuda as outras pessoas
a sentir algo diferente, a ter algo diferente, chegando a mais pessoas, você está ajudando elas também. Então, quanto mais você vende, quanto mais você prospera a tua empresa, mais outras pessoas ganham com isso. Só que você acaba se sentindo mais vivo, mais viva também. Porque se tá tudo ok, tudo tranquilo, águas paradas, eu não preciso me desenvolver mais, não preciso ter mais sabedoria, não preciso me lapidar. É como se já estivesse tudo ok. Eu não sei como tu pensa, mas eu não vejo tanto a graça nisso. E tu sabe que uma vez eu imaginava, vai chegar um dia em que vai estar tudo ok, tudo alinhado, eu vou sentir assim, ó, que eu tô dando meu 100% naquele dia, que tá tudo fluindo bem e eu não vou precisar mais ajustar nada. É como se fosse assim, a rotina perfeita, a vida perfeita. Até que um dia me caiu a ficha de que eu acredito que essa sensação, ela não vai chegar. E por que essa sensação ela não vai chegar? Porque se a gente sempre está em busca de melhorar, de avançar, sempre a gente vai estar se desafiando, sempre a gente vai estar querendo melhorar, querendo aquele novo frio na barriga, aquele novo desafio. Ou seja, o que hoje a gente visualiza como sendo, entre aspas, a vida perfeita, a rotina perfeita, quando ela chegar, você vai querer melhorar mais. E isso é muito bom, isso é um ponto muito positivo. Eu acredito muito que a gente tá aqui nessa terra para colher o melhor e maior que a gente puder. Só que é também se sentir bem nesse processo. O que acontece hoje lá atrás já foi uma oração, já foi um pedido. Quando chegar a realização do que você tem em mente, vai ser da mesma forma. E eu vejo isso muito claro como uma escada, sabe? Eu até tive em algum momento a confirmação dessa imagem como se fosse uma escada, em que a gente vai subindo degrau por degrau. Então hoje, digamos que a gente está aqui. Isso é fruto do que nós plantamos aqui atrás, do que nós plantamos no dia de hoje, mas no ontem, há um mês, há um ano, há 10 anos. E esse plantar, ele vem tanto da empresa, quanto no nosso pessoal. Porque a nossa empresa vai bem quando a gente vai bem também. Então, por isso, todos os dias nós devemos sim pedir por sabedoria para Deus. Pedir por entendimento. Pedir para nos lapidar por sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Porque isso reflete na nossa empresa também. Então, sabendo que hoje a gente está aqui colhendo esses frutos, foi plantio do que a gente fez daqui para trás, quer dizer que o próximo passo que eu der, o próximo passo da escada que você subir, vai te levar para a próxima conquista, para a próxima realização. E eu não vejo um ponto final. Sabendo disso, qual que é o próximo passo que você precisa dar hoje? Eu quero que você saia decidido, decidida. Porque, como eu falei, apenas ouvir coisas nos motiva na hora. Agora, tomar decisões é que mudam a nossa realidade. O sucesso, ele é uma decisão. E ele gosta de ação. A gente já falou sobre essa dose no livro Café de Milhões. O sucesso, ele é uma decisão e ele gosta de ação. Qual que é essa imagem de sucesso que você tem para os próximos dias, para os próximos meses? Se fosse Deus chegar na tua frente e pedir assim, filha, filho, me diga o que é que você quer. Você tem a clareza do que é que você quer? Cheguei a arrepiar agora aqui. Muitas vezes a gente pede por coisas melhores, quer coisas melhores, mas não tem nem clareza de que se realmente é aquele o caminho, o melhor caminho. Se realmente quando aquilo acontecer você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito feliz. E gente, a gente tem uma ideia do que é o melhor para nós, mas não tem como mensurar se realmente é. Os planos de Deus, as promessas de Deus são sempre maiores e melhores do que as nossas. Eu tô toda arrepiada aqui. Ai, Senhor. Então, por que a gente vai se basear apenas no que nós conseguimos ver, visualizar,
sendo que tem algo muito melhor e maior preparado para nós. Só que muitas vezes a gente mesmo constrói um muro na nossa frente e não se permite desfrutar do melhor. Cara, dá só o próximo passo. Qual que é esse próximo passo? Para de você mesmo barar as tuas colheitas, as tuas conquistas. É algo que tu precisa manter a constância? Se compromete. Comprometimento, disciplina, o tempo todo. Gente, eu não consigo mais falar. A gente vai pular para a parte da oração agora. Tá? Que eu tô sentindo, a gente precisa fazer a parte de pedir pelo nosso dia agora, que tá vindo. Ai, Senhor. Amém. Então, como a gente faz em todo final do Café de Milhões, eu quero que você se permita fechar os teus olhos nesse momento e pedir pelo nosso dia. Então, se você puder, fecha os teus olhos, toma uma respiração profunda. Meu Deus, obrigada por se fazer presente na nossa live de hoje. Obrigada por se fazer presente no nosso dia, assim como você está a todo momento, a cada instante. E a gente quer a cada dia sentir mais a tua presença, em cada movimento, em cada passo que a gente der, em cada ação que acontecer. Hoje a gente vem te pedir sabedoria, entendimento, para ter a certeza de qual que é o próximo passo que a gente precisa dar. Não tendo em vista as nossas metas apenas, os nossos objetivos, mas o que o Senhor tem preparado para nós. A gente quer resgatar para o nosso negócio, para a nossa empresa, aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer acontecer. Se for para ser em algo novo, que seja nesse algo novo que a gente tenha clareza do que é. Mas, se for para ser com o que o Senhor já nos colocou, já nos permitiu ter em mãos, com o que já está acontecendo, que esse entendimento ele venha também. Hoje a gente quer sentir a certeza do que é esse nosso próximo passo, onde a gente precisa colocar a nossa energia, onde a gente precisa focar para colher os resultados que a gente quer, mas que o Senhor também tem preparado, que eu sei que sempre é maior e melhor do que a gente possa imaginar. Traga para o nosso dia cada vez mais clareza, cada vez mais cores, que aquele nosso brilho no olho esteja presente cada vez mais. A Ti nós entregamos o nosso dia e tudo o que vai acontecer ao longo dele. A Ti nós pedimos sabedoria e entendimento. Que tudo que for possível, que esteja ao nosso alcance, que nós estejamos comprometidos em fazer, em realizar. E o que for impossível, que não estiver ao nosso alcance, que você entre com o teu agir, com a tua provisão. Mas nós nos colocamos dispostos no dia de hoje para fazer o que precisa ser feito. E o impossível a gente entrega nas tuas mãos. Que a gente tenha clareza que o que aos nossos olhos não tem solução, solucionado está. Nós decidimos entregar nas tuas mãos, nós decidimos descansar. Ao olhar para a promessa que o Senhor colocou no nosso coração e realizar, que a gente se sinta descansados, em paz, de que vai acontecer, de que já aconteceu. Amém? Amém. Ai, gente, eu não posso chorar, eu fiz meus cílios ontem. Ai, Senhor. Eu quero que tu se desafie mais. Que a gente se desafie mais. A cada dia que passa, a cada projeto novo. Porque, sabe, é isso que faz a gente se manter vivos, vivas.
Então é trocar aquele peso que talvez você sinta, eu já sentia esse peso também, de às vezes algo que, eu preciso fazer tal coisa. Hoje, e é mais recente do que tu imagina, hoje as tarefas que mais no dia a dia exigem de mim, que mais já foram um peso lá atrás, eu vejo com muita gratidão, sabe? Às vezes é aquelas que mais vai cansar ao longo do dia, que mais você vai estar exausto no final do dia, que mais vão exigir de você. Mas eu comecei a agradecer, porque lá atrás foi o que eu tanto pedia. Lá atrás foi o que tanto era um sonho pra mim. E eu quero que tu não esqueça também o que já foi uma oração, que hoje é uma realidade pra você. Agradeça por isso. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Quanto mais nos colocamos disponíveis a passar pelo nosso dia, a ter mais aprendizados, mais sabedoria, a ter mais comprometimento, a cada dia isso vai crescendo também. E os resultados, eles são mera consequência de tudo isso. Eu te desejo então que você tenha cada vez mais desafios na tua empresa, porque a cada novo degrau da escada que você sobe, um novo desafio surge. Só que esses desafios, eles vêm para o bem. Eles vêm para você crescer e para a sua empresa crescer cada vez mais também. E o resultado, a colheita, é consequência. E a proporção que ela vem é infinitamente maior do que você possa imaginar ou visualizar. Quando você se coloca pronto, comprometido, disposto para o teu dia. Então, para a gente finalizar a nossa live de hoje, deixa eu trocar nossa música aqui, porque agora a gente vai para ação, né? Então já pedimos pelo nosso dia. Agora é hora da gente se colocar pronto para tudo que há de acontecer. Para tudo de positivo, de bom que há por vir. E só vai ser se a gente estiver nessa energia. Sempre na energia da solução, na energia de melhorar, de prosperar. Cara, qual que é a melhoria que eu posso fazer hoje? No meu pessoal, na minha empresa? Qual que é o próximo passo que eu preciso focar hoje? É isso que eu te desafio na nossa dose do dia do Café de Milhões, que está na página 40. Para manter-se constante, foque no próximo passo e não no caminho todo. Se você não tem ainda o seu exemplar do Café de Milhões em mãos, gente, não é e-book, ele chega na tua casa com frete grátis, tá? Se você não tem acesso a ele ainda e todos os bônus que você recebe junto, vai para qualquer post meu, qualquer story do Instagram e comenta a palavra café. Te desejar um ótimo dia, ótimas vendas, coloca aquele sorriso no rosto, aquela vontade de fazer acontecer, porque os resultados, eles são de acordo também. Até a nossa dose do Café de Milhões de amanhã, ao vivo, mesmo horário aqui no Instagram, 9 horas. Te desejar ótimo dia, ótimas vendas e bora lá fazer o que precisa ser feito.